E olha, a FPA continua com as ações emergenciais para auxiliar o Rio Grande do Sul. O seguro rural foi uma das medidas discutidas para auxiliar o Estado. Outra ação que a Frente Parlamentar deve realizar nos próximos dias é se reunir com o governo do Rio Grande do Sul para tratar sobre crédito. O deputado federal Alceu Moreira, durante a coletiva, esclareceu a real situação que a sociedade vive hoje no sul do país. Nós faremos de novo uma reunião de todas as frentes envolvidas. Por quê? Porque a catástrofe ela está presente em todos os setores da sociedade. Ela entra na cidade de maneira avassaladora. Não há nada que tu fale que não tenha atingido. Tem cidade, por exemplo, que está há 15 dias submersa. Tu não enxerga nada da cidade. Está embaixo d'água, que é o caso de Eldorado. Tu imagina quando você cai essa água, como fica. Tá? Nós estamos até agora com nossos meninos surfistas tirando, e mais voluntários de barco, tirando animais. Uns mortos ainda vivos. O cenário é muito complicado, pessoal. Então, o que a gente precisa? Nós não estamos habituados, em Brasília, no governo federal, a tratar emergência. Nós decretamos emergência, chegando aqui, ela vira permanência. Porque vai pelos ritos normais da despesa pública. Vai chegar um dia que a chuva baixou e o cara não quer botar o carimbo ali, porque ele não sabe se pode ou não pode, o Tribunal de Contas vai dar isso e dá problema. Então, o que é preciso? Precisa fazer do governo federal uma medida provisória que gere regulação para a catástrofe. Como é que funciona isso? O recurso tem que ir direto para a fonte, tem que ter um comitê na fonte, na cidade, né? Um comitê que é multifacetado, certamente tem que ter lá o Tribunal de Contas, o Ministério Público para fiscalizar o gasto. Mas se a pessoa precisa cama, tem que dar cama, se é fogão, você tem que fazer a casa, você tem que construir a ponte, tem que lavar o hospital, tem que trabalhar o raio-x, tem que fazer o produtor de leite voltar a funcionar, produtor de leite, não. Um mundo de coisas que tem que ser feito ao mesmo tempo, do que uma alçada X. Porque aquelas obras maiores, a gente não consegue fazer neste momento. Mas aquilo que são obras de recomposição, que é possível fazer agora, o recurso tem que estar disponível. Não dá para esperar que alguém daqui decida. Para que a gente não pegue o pouco recurso que tem e aplique de maneira errada no lugar errado. A cidade tem que ter um replanejamento para se reconstruir e tem que construir cada coisa no lugar certo, pelo custo o menor possível, mas com qualidade. Essas pessoas hoje são milhares, talvez 100 mil em abrigos. Mas quanto tempo ele fica no abrigo? 10 dias, 15 dias? E depois? Para onde ele vai? Se a casa dele não existe mais? A casa foi embora. Para onde ele vai? Nós vamos ter containers para essas pessoas voltar para casa? Nós vamos construir casa de maneira rápida para que vocês possam voltar para casa? Como é que isso vai acontecer? Então tem que ter um planejamento para fazer a volta para casa. Olha, todos nós estamos não só comovidos, sofrendo junto com os nossos irmãos gaúchos, mas obviamente agindo. E isso é realmente algo fantástico que a gente está vendo, o povo brasileiro em todos os estados da federação, de todas as camadas sociais, até aqueles mais humildes, cada um fazendo o seu gesto de doação. E quem realmente está fazendo a diferença nesse momento é o povo brasileiro. Sem dúvida, o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, as prefeituras, também estão se desdobrando. Com relação ao governo federal, e aqui eu faço uma observação de uma forma muito cuidadosa, porque eu entendo que nesse momento não tem que ter nenhuma coloração política. Mas com relação ao governo federal, o que a gente viu até o momento, infelizmente, são atitudes muito tímidas. Fala-se em prorrogação, o governo teve o desplante, o absurdo de falar em prorrogar por 1, 2, 3 meses no máximo, impostos devidos pelas empresas que estão lá inundadas há várias semanas, que estão não só sem atividades operacionais, mas que perderam tudo, que estão sendo destruídas e que poderão também ver os trabalhadores serem prejudicados, porque você vê um momento de calamidade tão triste como esse, em que as famílias perdem suas casas, perdem todo o seu patrimônio, perdem vidas, as pessoas em abrigos, em situação de desespero. Imagina se elas também perderem o emprego. O deputado também ressaltou a importância do Estado no agronegócio nacional. Nós temos condição de sair disso? Temos.
né? O Estado tem capacidade produtiva para isso. Mas se a relação for essa, de cada R$100 de tributo pago, recebe só 23, nós não temos condição de fazer esse resgate. Não é só o nosso Estado que está assim. São estados de grande produção que recebem muito menos que arrecadam. Só que nós, com uma catástrofe dessa, precisamos, no mínimo, fazer isso. Então, o que nós queremos não é 3 anos de perdão da dívida para pagar depois. Nós queremos perdão da dívida total. Essa dívida o povo gaúcho já pagou muitas vezes. Só que agora ele não tem condição de pagar. Devolvam para nós, pelo menos, para nós ter dignidade outra vez. No caso do agro, é terrível, porque o emprego das famílias, e o Rio Grande do Sul é um estado em que a agricultura familiar é predominante, ao se perder tudo na propriedade, perder os animais, perderam as pastagens inundadas, as lavouras inundadas, um prejuízo terrível, as pessoas sem terem o que comer. E o povo brasileiro está sendo solidário. O povo brasileiro está enviando recursos, está enviando comida, está enviando material de limpeza. Nós, parlamentares, estamos agindo. Nós fizemos um mutirão dentro do meu partido, por exemplo, no PL. Estamos fazendo um trabalho para que cada um, no mínimo, indique 500 mil da sua emenda individual. É claro que cada um de nós, como cidadão, eu procuro fazer isso, meus familiares, como cidadão, ajudar. Mas nós temos um dever maior, como homem público, de ajudar a garantir um orçamento mais robusto para o Rio Grande do Sul. Mas eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: nesse momento, infelizmente, o governo federal está sendo tímido, ele fala em meras prorrogações, ele não fala em investimentos concretos. Nós já agimos no parlamento, já votamos no parlamento a condição de calamidade pública. Essa condição de calamidade absoluta dá ao governo autonomia para fazer ações concretas de destinar recursos, não só para salvar vidas, mas para já começar a reconstruir. As pessoas precisam de ter essa perspectiva de reconstruir suas vidas, de reconstruir estradas, de reconstruir pontes. É claro que é preciso esperar a água baixar, mas é preciso já começar a tomar atitudes concretas de planejamento, sinalizar para essas empresas que elas não demitam, que elas terão um auxílio, assim como teve no Covid, lembram disso? No Covid, as empresas que estavam com problemas, elas foram socorridas e para não mandar embora, o governo auxiliava com parte da remuneração dos funcionários. O presidente da FPA criticou algumas medidas do governo federal em relação ao Pronaf e Pronamp. Acho que ela tem um erro enorme nessa medida provisória, ela tem pontos extremamente positivos. Acho que qualquer medida que seja para auxiliar os irmãos gaúchos é extremamente bem-vinda. Mas elas têm alguns erros, por exemplo, limitar os bancos oficiais o acesso a crédito, eu acho um erro completo, né? Nós estamos falando de um estado que tem, por exemplo, um dos melhores sistemas cooperativistas do mundo. Os bancos cooperativos do Rio Grande do Sul têm toda a capacidade de integrar esse sistema e precisam ser lembrados também, bem como a dívida do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que nada mais justo do que, com tudo que o Rio Grande do Sul contribui e com a defasagem entre arrecadação, contribuição e retorno de investimento desse recurso por parte da União para o Rio Grande do Sul, aliás, essa é uma realidade dos estados do Sul, nada mais justo do que um perdão dessa dívida para que o estado consiga se reerguer. Então, são vários temas que estão nessa medida provisória, que nós vamos emendá-la bastante. É óbvio que delegamos essa responsabilidade ao Alceu Moreira, ao Afonso Ram, ao senador Irineu, ao Pedro Westphalen, aos nossos irmãos gaúchos que estão conosco aqui na diretoria da FPA e atuam fortemente conosco aqui na bancada, para que eles tenham essas iniciativas, tratando-se, obviamente, do Rio Grande do Sul, mas que a gente consiga dar mais celeridade em todo esse processo, para que o dinheiro efetivamente chegue lá e ajude na reconstrução. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais que vão precisar e vão ser necessários para reconstruir algumas cidades. Então, é um tema que nos preocupa bastante. Essa medida provisória é extremamente importante e ela tem que ter celeridade. Então, ao mesmo tempo que ela tem que ser rápida a tramitação, a gente precisa que ela esteja o texto correto para poder atender os anseios gaúchos.